Como a gente sempre fala, né, a prece é o caminho mais rápido para estarmos falando com Deus, certo? Então vamos nos colocar à vontade para estarmos falando com Ele. Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todos os momentos, pedimos nesse instante que o Senhor possa fazer presente em nossas vidas, que neste momento, Senhor, possamos estar recebendo as Tuas energias de amor, de paz, de equilíbrio, que essas energias, Mestre, possam estar chegando até nossas mentes, até nossos corações, principalmente, Mestre, chegando até nossos corpos espirituais, trazendo o equilíbrio necessário para as dificuldades, para as dores que às vezes são necessárias em nossas vidas. Queremos também, Senhor, agradecer pela oportunidade que nos é dado de estarmos aqui novamente reencarnados, de estarmos buscando os ensinamentos necessários para o nosso progresso espiritual. Pedimos também, Senhor, pelos nossos parentes, nossos familiares, que o Senhor possa estar presente em suas vidas, levando a paz necessária, levando o entendimento necessário. Pedimos também, Senhor, e agradecemos pela casa espírita que nos acolhe, nos dá a chance do aprendizado. Gostaria neste momento também de pedir pelo nosso irmão Navarro, que o Senhor possa estar envolvendo de amor, de paz, para que ele possa trazer o ensinamento necessário para as nossas vidas, que possamos estar assimilando para colocarmos em prática. Agradecemos por tudo de bom que nos é dado, e fique, Mestre, junto a nós, amparando-nos e auxiliando-nos, e guarde-nos na sua paz, hoje, agora e sempre. Obrigado, Jesus, que assim seja. Tá por aqui? Senão vai sem giz mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Nós todos somos guiados por normas, por regulamentos, por leis. As humanas são constantemente reformadas, ampliadas, anuladas, de forma a nos envolver cada vez mais segundo as nossas necessidades e entendimento. Mas as divinas não. As leis divinas, essas são constantes, coerentes e constantes. E ao longo do tempo, do desenvolvimento de nossos espíritos e do desenvolvimento da sociedade humana, nós vimos caminhando de encontro ao entendimento das leis. Há cerca de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, a humanidade começou a morar em pequenos agrupamentos, criando-se os vilarejos e, consequentemente, as cidades. Até então, vivíamos no campo. Até então, vivíamos no campo como caçadores e coletores. E à medida em que nós fomos nos desenvolvendo e nós fomos nos agrupando socialmente, nós fomos criando também a agricultura. E com isso, viver em sociedade
começou a despontar em nós sentimentos e pensamentos e formas de comportamento diferentes daqueles em que nós estávamos habituados em morar em caverna ou viver em campo aberto. Com isso, avançando em busca da civilização, o homem começou a ter um contato mais frequente com os outros espíritos, e cada vez numa quantidade maior. Quando o homem estava mais ou menos amadurecido, pronto para receber uma informação já de hierarquia espiritual, apareceu a primeira revelação. E nessa primeira revelação, há uma característica muito interessante, e nós vamos discutir isso imediatamente. Daqui a pouco. A segunda revelação, Jesus, a primeira Moisés, a segunda Jesus, já houve uma mudança de interpretação, já houve uma mudança de orientação. E quando vem a terceira revelação, as coisas se expandem de uma forma muito ampla, para que nós todos possamos fazer bom uso das leis naturais. Nós gostaríamos de discutir um pouco disso hoje. Nós gostaríamos de discutir as leis da vida. E nós todos que somos cristãos, que vimos estudando desde o Velho Testamento, nós podemos encontrar na primeira revelação, a de Moisés, a característica da proibição. 8 dos 10 mandamentos é não. Não faça isso. Ou seja, a divindade, os espíritos guias da humanidade, sob o amparo de Jesus, a orientação de Jesus, trazem na primeira revelação uma característica de impor às pessoas um freio, dado a licenciosidade existente, dada a liberdade que se tinha e a lei do mais forte presente. Então, a primeira revelação era de proibição. Não faça. Não faça. E o primeiro mandamento já deixa muito claro: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, a casa de servidão. Você não terás outros deuses diante de ti. Não vai fazer imagem, não vai dar culto a elas, nem do que está no céu, que está em cima da terra, embaixo das águas. Porque sou um Deus rigoroso e puno na terceira e na quarta geração. Então Deus se apresenta rigoroso. Ele proíbe e diz que tem consequências se nós avançarmos o sinal. Mas isso por conta, disse Jesus depois, né? A segunda revelação. Por causa da dureza dos vossos corações, permitiu Moisés, ou escreveu Moisés. Então toda essa proibição e a voz presente de Deus dizendo que castiga, e isso já fica implícito para nós a reencarnação, porque nós podemos naturalmente interpretar, se Deus pune, segundo o mandamento, na terceira e na quarta geração, Ele não pode punir um descendente nosso, a não ser que sejamos nós mesmos reencarnados. Senão seria uma injustiça. E Deus não é justo. Ele é justo. Soberanamente justo. Então o princípio da reencarnação já se faz presente desde o primeiro mandamento de Moisés. Mostrando para cada um de nós que há consequências para as coisas que nós fazemos. E se não houver tempo de nos ajustarmos à lei na atual reencarnação, isso vai acontecer nas reencarnações futuras. Mas nós não prestamos muita atenção nisso, né? E os 10 mandamentos, 8 deles são proibitivos. Aliás, é interessante observar nos 10 mandamentos que são 10 para os homens e 9 para as mulheres. O que nós precisamos dar uma revisada nos mandamentos de Moisés aí, né? Porque tem um que é específico para homem, né? E as mulheres estão fora disso. Mas a sociedade moderna está nos mostrando que as coisas já não são bem assim. E que nós também precisaríamos mudar isso, né? Mas de qualquer forma, vinga a proibição. Jesus então fala que nós recebemos essa carga de ensinamentos e de proibições por conta da dureza dos nossos corações, ou seja, por conta do nosso entendimento falho, frágil, curto, que não dava para entender ainda o mecanismo divino, nem mesmo nós não pensávamos na relação existente entre o 5º mandamento, que é não matarás, e a lei de olho por olho, dente por dente, a pena de talião, presente na legislação de Moisés. Ora, por que essa inconsistência, se o de um lado proíbe e de outro lado deixa?
já é um sinal de que as coisas vêm sendo dadas nas entrelinhas, muitas vezes, para que nós possamos, espíritos que somos seres pensantes, irmos raciocinando e de encontro ao entendimento do mais alto. Então Jesus anuncia que por conta da dureza dos nossos corações, nós tínhamos isso. Mas Jesus estabelece uma nova regra. Narra o Evangelho de Lucas, no capítulo número 10, que um doutor da lei tomou da palavra e se dirigiu a Jesus perguntando qual é o maior mandamento da lei. E Jesus perguntou para ele, o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Olha que interessante a indagação de Jesus, a pergunta de Jesus. Jesus está querendo dizer, provavelmente, no nosso entendimento, que nós lemos de acordo com a nossa consciência, com a nossa formação, com a nossa estrutura, com aquilo que nós vimos desenvolvendo ao longo de nossas reencarnações. Então, cada um de nós interpreta a lei à sua maneira, a sua ótica. E Jesus queria saber qual era a ótica do doutor da lei, para responder ele à altura. E o doutor da lei disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele, faça isso, faça, e viverás. Jesus não proíbe mais, ele fala o que é que preciso fazer. Moisés falava, não faça isso, isso é prejudicial. Jesus já fala, faça isso, porque isso é o que vai te dar a solução para os seus problemas. Então Jesus está mostrando para ele, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, significa fazer por próximo aquilo que nós gostaríamos para nós. Esse é o princípio de justiça divina. Então as leis maiores, Jesus apresenta para todos nós como sendo as leis de amor, para Deus e para o próximo. Mas Jesus também deixa claro no seu evangelho o mecanismo no qual nós estamos envolvidos. Se o mandamento é esse, as regras básicas são o livre-arbítrio, o poder de escolha que nós temos, e Jesus deixa isso implícito quando ele fala vigiai e orai. Ou seja, você escolhe o que está acontecendo dentro de você, você escolhe, e você escolhe também se vai orar ou não, para se fortalecer, para não cair em tentação. Então Jesus apresenta para nós o livre-arbítrio, como sendo premente no ser humano, existente no ser humano. Nós escolhemos fazer ou não fazer. E se escolhemos fazer, quando vamos fazer, como vamos fazer, para quem, e por último, se vamos mesmo fazer. Né? É a opção nossa. E a segunda lei ele apresenta sob duas frases. A cada um será dado segundo as suas obras. Quem ferir pela espada será ferido. Essa é a lei de ação e reação, que nós todos conhecemos como sendo a regra de justiça. Porque tudo que eu faço ou não faço, tem uma reação que é para mim mesmo. Jesus, claro, deu outros conselhos para todos nós, como perdoar 70 vezes 7 vezes, orar pelos nossos inimigos, e assim sucessivamente. Mas Jesus também disse que nós não podíamos aprender tudo à época que ele estava aqui. Que precisaria haver uma nova etapa no desenvolvimento humano. Que o Consolador, que ele enviaria em nome do Pai, que estaria presente para sempre junto conosco, que falaria sobre o que ele havia falado, que nos esclareceria sobre todas as coisas. Esse viria para aqueles que amassem. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos esclarecerá sobre todas as coisas. Ou seja, o Espírito da verdade, o Consolador, a terceira revelação, vem responder aos anseios de todos nós, porque nós todos, em sendo espíritos, princípio inteligente do universo, nós todos sermos de natureza dinâmica, implica em desenvolvimento, implica em fazer com que a nossa consciência se dilate cada vez mais, assambarcando mais conhecimentos, consequentemente mais experiência. Porque nós temos sempre a oportunidade de termos livre-arbítrio e estamos circunscritos à lei de ação e reação. A terceira revelação, que daqui um mês, exatamente daqui um mês vai
completar 151 anos, traz para nós as leis morais. Na terceira parte do livro dos Espíritos, que são as leis naturais que nós temos condição de entender e de aplicar em nossas vidas, em cima das leis básicas e dos mandamentos que Jesus deixou para todos nós. Então, se nós soubermos como é a lei, como é que funcionam as regras da vida, nós vamos acertar muito mais e errar muito menos. Nós vamos ter, necessariamente, nós vamos ter mecanismos na mão para colocarmos em prática. E com isso, corrigirmos aquilo que nós já achamos que está ruim hoje. Nós reclamamos muito da vida. Nós reclamamos da situação que nós temos dentro de nossas casas, do relacionamento com os próprios familiares, nós reclamamos do nosso trabalho profissional, nós reclamamos da sociedade em que nós vivemos, do governo que nós temos. Nós temos essa facilidade ainda de reclamarmos. Mas por que nós não nos conscientizamos que tudo o que nós temos nas mãos hoje nada mais é que o resultado de nossas ações ao longo do nosso desenvolvimento? E nós vamos aprender isso, basicamente, na terceira parte do Livro dos Espíritos. O primeiro capítulo que Allan Kardec discute com os Espíritos na terceira parte é das leis naturais ou divinas. E nesse capítulo, vamos repassar rapidamente, nós aprendemos que o bem e o mal é relativo à ordem divina. Bem é tudo aquilo que se aproxima, tudo aquilo que se encaixa nos mandamentos divinos, que são baseados em lei de amor. Então, o bem é tudo aquilo que nos leva ao amor. O mal é tudo aquilo que foge do amor. Então, todas as vezes que eu não fizer o bem, eu não estou de acordo com a lei divina, com a lei de amor. Consequentemente, eu estou infringindo a lei. E Allan Kardec conversa com os Espíritos e eles dizem que esse conhecimento da lei do bem e do mal está dentro de nós. É nesse capítulo que aparece, lá na questão 621, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, de cada um de nós. Então, dentro de nós já existe todo o conteúdo das leis divinas, bastando que a gente busque desenvolver esse conhecimento. Ou seja, nós já temos a responsabilidade para buscar o conhecimento da lei que está dentro de nós. E mais uma vez nós voltamos à questão do livre-arbítrio, e sempre vamos ficar presos à questão do livre-arbítrio, porque eu escolho buscar o conhecimento da lei ou não, e também escolho colocá-la em prática, ou não. É nesse capítulo então que se fala que a lei de Deus está na nossa consciência. E é nesse capítulo também, na questão 625, que o Espiritismo fica amarrado a Jesus. Kardec questiona os Espíritos se Deus tem dado ao homem Espíritos para fazê-lo com que ele se desenvolva. E os Espíritos respondem que sempre nós tivemos, junto de nós, Espíritos que vieram para fazer com que a humanidade progredisse, em todos os campos, inclusive no conhecimento humano, inclusive no conhecimento das leis naturais, no campo da religião. E é aqui que aparece a figura de Jesus, na questão 625, quando fala que ele é o modelo a ser seguido. Jesus é o guia e modelo a ser seguido, é o máximo. Então a doutrina espírita responde a partir dessa questão ao que está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 14 e 16, quando fala Jesus que o Consolador falaria sobre todas as coisas e nos faria lembrar do que ele disse. Ou seja, das suas orientações de amor. Então nós todos precisamos buscar isso aqui. É claro que às vezes, a maior parte das vezes, nós entendemos que buscar Jesus é a parte religiosa. Ora, se é a parte religiosa, nós entramos na lei de adoração, que é adorar a Deus, adorar ao superior, espiritualmente falando. Ora, em lei de adoração, faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, nós aprendemos a orar. E Jesus já tinha nos ensinado a orar. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele estava falando dos doutores da lei, daqueles que envergavam a posição de religiosos. Já dizia Jesus que era preciso orar com o coração, e não só de boca. E nós precisamos aprender isso.
colocar o nosso coração nas nossas palavras. Mas não dá para colocar o nosso coração nas palavras se o nosso coração não estiver na intenção do amor, de fazer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Eu posso agradecer a Deus, eu posso louvar a Deus, eu posso, enfim, pensar positivamente com relação ao Deus. Mas se eu não estiver quite com o meu próximo, a minha prece ainda é falha. É aqui que nós encontramos a questão das oferendas e dos sacrifícios. E Jesus disse que quando nós tivermos que fazer uma oferenda no altar, dizia ele à época, e nos lembrássemos de um problema com o próximo, primeiro fôssemos resolver a querela junto com o nosso próximo, depois fazer oferenda. Então a adoração é aquela que nós fazemos de acordo com as leis naturais, ou seja, para o próximo. Com isso eu posso ser, como sou, espírita e consequentemente crente em Deus e em Jesus e tudo mais, mas não ter uma vida adequada por conta da prática. E possa haver, como há ateus, que são muito melhores do que eu, porque fazem de coração. Então o entendimento tem que estar junto com a ação. Jesus disse, faça, ou seja, agir. Agir, a vida é ação constante, é o princípio dinâmico. Aqui então a gente fala, aprende a adorar a Deus, mas de coração. Mas será que Deus é pior do que a gente? Não. Deus é a própria perfeição. Ora, se eu não gosto de pessoas que me bajulam e não fazem o que falam, Deus vai ser diferente de mim? Não. Deus prefere os que agem, dizem os Espíritos. Deus prefere as orações que são embasadas em obras. Chega mais rápido, com merecimento. Então nós precisamos aprender que o nosso lugar no mundo é junto com Jesus, na seara, que há pouco trabalhador. Ou seja, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ora, se há poucos trabalhadores, existe a lei do trabalho. Na sequência do Livro dos Espíritos. E lei do trabalho nos fala que o limite das nossas forças é o que traça o limite do trabalho. Mais uma vez, acho que nós vamos repetir essa palavra muitas vezes. Livre-arbítrio. Eu escolho quanto quero trabalhar. E se quero trabalhar. E para quem vou trabalhar. Mas a natureza física nossa, a natureza atual, a nossa condição material, nos leva à necessidade do trabalho material. Para não sermos peso às pessoas. Para sermos úteis à sociedade. Então eu preciso trabalhar, mas nesse capítulo a gente entende naturalmente com os Espíritos que além do trabalho material, existe a necessidade do trabalho espiritual. É para isso que eu vim na vida física. Reencarnei para desenvolver espiritualmente, para crescer espiritualmente. E nós temos a possibilidade do trabalho material e do trabalho espiritual. Poucas horas e muitos pensamentos é trabalho espiritual, poucas horas no bem. Se nós temos que trabalhar, qual é o limite do repouso? E isso fica a critério de cada um, dizem os Espíritos. Mais uma vez a responsabilidade pessoal. Quanto eu preciso descansar? Quanto? Será que eu não descanso demais? Será que eu não perco muito tempo na frente da televisão com programas de baixo nível ou com publicações de baixo nível? Se eu orientar o meu espírito ao esclarecimento, ao aprendizado, isso é trabalho espiritual. Então eu posso descansar fisicamente, trabalhando espiritualmente. E também posso, nos meus tempos de descanso, trabalhar com a oração direcionada àqueles que a gente sabe que dentro das nossas próprias casas tem, necessitados de prece. E isso é trabalho espiritual. Nós aprendemos em lei do trabalho. Mas é simples. As leis da vida são simples de serem entendidas. Nós, às vezes, ficamos com preconcepções ou ficamos com segundas intenções para entender. Mas até mesmo as crianças entendem facilmente as leis porque elas são muito singelas, muito simples. Eu aprendi isso com minha netinha. Me ensinou há poucos dias atrás a entender as leis de uma forma muito natural. E eu gostaria de repartir essa experiência com vocês. Um dia desses, uns 2 meses atrás, ela resolveu dormir lá em casa, não é? Comigo e com a minha esposa. E chegou a hora de deitarmos, ela já foi
se acomodando em cima da cama e dizendo: vô, as meninas vão dormir em cima da cama. Ela e a avó dela. E os meninos, o vô, vai para o chão, do lado da cama. Já estabeleceu as regras. Tudo bem, bebê, não tem problema nenhum, o vovô dorme aqui do seu lado, no chão. E aí ela foi fazer a prece, como estava acostumada, e depois da prece começou a fazer os agradecimentos. Que os pais ensinaram, né? Meu filho e a mãe dela ensinaram a fazer os agradecimentos. Meu Deus do céu, aquele tinha uma fila de agradecimento que não acabava nunca. Eu fiz isso aqui, vai até 1h da manhã agradecendo, porque começou a agradecer ao papai e à mamãe que tinha e tudo mais, passou pela cama que estava deitada, o arzinho condicionado gostosinho numa noite de calor, e foi falando, deixei até ela cansar. E a gente que é conversador demais, né, não perde a oportunidade de falar. Espanhol é uma tristeza. E taurino. Falei: bebê, você está certíssimo, meu anjo, em agradecer. Nós todos precisamos agradecer tudo que nós temos, porque isso são bênçãos de Deus em nossas vidas. Tanta gente morre de fome no mundo, tanta gente passa por necessidades aqui bem pertinho de nós, às vezes a gente nem vê. E a gente precisa mesmo agradecer. O vovô, quando tinha a sua idade, né, o vovô não tinha essas coisas que você agradeceu aí. Você não tinha, avô? Eu falei: não, o vovô não tinha luz elétrica em casa, o vovô não tinha um banheirinho com água quente, não tinha isso, não tinha aquilo. E fui também esticando a conversa, aí acho que ela ficou cansada e já resolveu encerrar o assunto e já decretou a verdade, né? Vovô, mas também você não tinha essas coisas por causa da outra encarnação. Eu falei: meu Deus do céu, ela entende a lei de ação e reação. 5 anos. E eu fico teimando em aprender a lei. Uma criança, e olha que sou palestrante há 20 anos. Uma criança de 5 anos dá aula para a gente. Por quê? Por causa da simplicidade, da abertura do entendimento. Eu quero aprender e é fácil compreender as leis naturais. Mas dá trabalho. E eu não gosto muito de trabalho. Eu gosto de descansar. É interessante como as coisas se processam, né? É interessante porque nós todos, a gente vem vindo de um processo onde a ignorância se fez presente. E aí nós todos temos agora que acordar, e a verdade vem aparecendo para todos nós. E aí nós vamos acompanhando o desabrochar dessa verdade, né, para que nós possamos crescer, né? Ora, para crescer nós precisamos reencarnar. E aí Allan Kardec discute com os espíritos a lei de reprodução, porque não é possível nós vivenciarmos a escala do progresso se não virmos a vida novamente, ou seja, se não aparecerem corpos físicos novos. Então Allan Kardec discute com os espíritos a lei de reprodução. É uma bênção necessária, que fala da família, da necessidade de vivermos em família. Se desaparecer os laços familiares, é a recrudescência do egoísmo, dizem os espíritos. Então, a lei de reprodução, a gente entende naturalmente esse processo que nós estamos envolvidos, da necessidade que temos de formarmos famílias e mais famílias, a fim de que os espíritos possam encarnar. Kardec discutiu isso há 151 anos atrás com os espíritos. Nós precisamos ter isso em mente. E estudar, porque esses capítulos quase sempre são pequeninos. E dá para a gente ler um capítulo desse por dia, não precisamos estudá-lo. Ler um por dia. Um por dia. O Livro dos Espíritos tem 1019 questões. 1019 questões. Se nós lermos 50 questões por dia, quantos dias nós precisamos? 20 dias. Se nós lermos 25 questões, nós precisamos de 40 dias. E assim sucessivamente. Se nós lermos 10 questões, em 100 dias nós conhecemos todo o Consolador prometido por Jesus. Só 10 questões por dia. É menos do que ler o Diário da Região ou Bom Dia todo dia. Ou uma parte de uma novela qualquer que a gente tem por hábito assistir. Então depende de nós. Não é? Se tem a lei de reprodução, tem que ter a lei de conservação. Conservação da vida. E aqui os Espíritos falam
do nosso instinto. Duas coisas se fazem presente que chamam a atenção nesse capítulo, para esse instante, porque todo ele é importantíssimo. O instinto. Nós reagimos instintivamente a muitas coisas, principalmente às agressões. E nós devolvemos na mesma moeda. Isso é um instinto de preservação. É um instinto de sobrevivência que está falando mais alto. Mas os Espíritos falam nesse capítulo que nós todos precisamos fazer do instinto uma ferramenta sob o controle da razão. Nós já vivemos a fase da razão. Então é preciso se antecipar à resposta instintiva. Ou seja, se preparar para não reagir instintivamente. Nos reprogramarmos, nos recondicionarmos, dizendo, eu não vou reagir assim se acontecer tal coisa. E nós sabemos de nossas tendências. Para isso eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita serenidade. Já se prepare antecipadamente. Se acontecer isso, o Evangelho pede para mim perdoar. Se acontecer isso, o Evangelho segundo o Espiritismo pede para mim ter paciência, resignação, obediência, abnegação, devotamento. Então nós podemos nos preparar antes. Está aqui na fase do instinto. Nós nunca vamos perder o instinto, porque ele é a soma da experiência de nossas existências todas. Mas é aqui também que fala da pena de morte. E nós podemos, é claro que os espíritos condenam veementemente a pena de morte, e nós espíritas temos esse dever. E gostaríamos mesmo de esticar um pouquinho essa questão, porque quando se fala em pena de morte, a gente se lembra tão somente dos crimes ou dos criminosos, que a gente acha que tem que ser suprimido tirando a vida daquele que perpetrou a ação. Mas existem outras penas de morte que nós praticamos, a sociedade pratica. Quando a gente resolve que alguém que está em estágio terminal, doente, numa UTI ou mesmo em casa, a gente às vezes fica se perguntando se não era melhor desligar os aparelhos. Que pena de morte que é essa? A eutanásia. Nós estamos querendo matar, achando que aquela pessoa vai ser beneficiada. Mas se fosse para matar, Deus já teria feito isso, porque Ele sabe muito mais o de que necessitamos do que nós mesmos, disse Jesus. E como não cai uma folha de uma árvore sem que Ele o saiba, o nosso dever é de preservar a vida, é o instinto de conservação da vida, e não de tirar a vida. Imaginemos a nossa situação, estamos lá em fase terminal, em coma fisicamente, mas o espírito consciente escutando as pessoas ao redor. E aí a gente escuta daquele ser que a gente ama profundamente, a frase, vamos desligar os aparelhos, porque está sofrendo mesmo. Vai ser bom ouvir isso? Não dá vontade de gritar, eu estou vivo, não desliga não. Nós precisamos pensar muito nisso, não a eutanásia. Quando a gente propõe o aborto, é uma pena de morte. Nós estamos impondo a pena de morte a um ser que não tem condição de se defender. E que tem vínculos ancestrais conosco. Não importa o modo como veio ao mundo. Não importa. As leis, e nós não podemos discutir isso se der tempo, a fatalidade da vida não existe. Existe um programa reencarnatório. E o espírito vem do jeito que precisa vir para ele e para nós. E se nós impormos o aborto, é uma pena de morte. Imaginemos nós dentro do ventre materno e alguém aqui fora decidindo se vamos nascer ou não. É isso que nós queremos para nós? Não, se não queremos para nós, não podemos querer para os outros. Então, não ao aborto, isso é uma pena de morte. E a última pena de morte que a gente pode lembrar aqui é quando a gente impõe a ela a nós mesmos. O que é isso? O suicídio. E a doutrina espírita vem explicar para nós que as consequências do suicídio são terrivelmente piores do que os problemas que nós estamos enfrentando aqui. Terrivelmente piores. São os problemas elevados a uma potência altíssima. A não ser que estejamos loucos, dizem os espíritos, variados mentalmente. E dizem mais os espíritos que nós, nessa condição de nos aproximarmos da ideia do suicídio, nós passamos pelo desgosto da vida, pelos momentos de
melancolia, de tristeza, e os espíritos são muito claros. Esse sentimento é falta, aliás, é a presença da ociosidade e da saciedade. Volta a questão do trabalho. Se nós mantermos a nossa mente funcionando, o nosso corpo agindo no bem, não haverá desânimo, haverá sempre incentivo a crescermos. Mas é claro que nós vemos no mundo material. Então nós vamos encontrar a lei de destruição, que nós podemos considerar lei de destruição, essa questão que nós vemos aí dos grandes cataclismos, é a acomodação material. O princípio inteligente tem que se sobressair. Se nós construirmos a nossa casa lá na beira do córrego, na primeira chuvarada, o que vai acontecer? Vai arrastar a nossa casa. Então nós temos que ser mais inteligentes do que a natureza, não do que a natureza, mas para interpretarmos a natureza. Mas é necessário para os espíritos. Convém que a gente estude isso. Depois da lei de destruição, Allan Kardec estuda a lei de progresso. E na lei de progresso, nós podemos tirar duas coisas que são características sob nossa... Já apagamos, né? Vamos escrever de novo? Livre-arbítrio. Às vezes a gente se encontra fragilizados por opção pessoal, claro, por causa do livre-arbítrio, em função dos acontecimentos da vida. Mas em lei do progresso, nós aprendemos que a força para progredir está dentro de mim. Dentro de mim. Ninguém vai enfiar e eu não vou comprar lá na farmácia ou no armazém 1 quilo de força para progredir. Eu vou impor isso em mim. Está dentro do meu espírito, da minha consciência. Eu tenho que fazer opção e querer fazer as coisas acontecer. Então a força do progresso é minha. Mas os entraves também. E os entraves são o orgulho e o egoísmo. E é onde eu preciso trabalhar. Então a doutrina espírita identifica para nós aquilo que eu preciso corrigir. Mas o problema todo é que eu gosto de corrigir os outros. Eu gosto de corrigir minha esposa, eu gosto de corrigir meus filhos, meus colegas de trabalho, quero corrigir o Lula, mas não quero me corrigir. E é aqui que está o problema, não é lá fora. E a gente aprende isso na lei do progresso. E aqui fala também que nós todos vamos um dia ser espírita no mundo que nós estamos. A doutrina espírita será a crença comum, porque faz parte da natureza. E ela vai mostrar para o homem onde estão seus verdadeiros interesses, na vida futura. Opa, tem um futuro? Tem. Jesus já havia anunciado que havia um futuro. Jesus já havia anunciado, então há um futuro, e é lá que está o meu interesse. Lei de progresso. Depois nós entramos, depois do progresso, a lei de sociedade. Não existe solução para a nossa existência se não for conviver com as pessoas. Não existe. Jesus já havia dito isso sob a forma de reconciliar com os vossos adversários enquanto está a caminho com ele. É essa a regra. E junto dos adversários estão uma infinidade de espíritos que nos amam, que gostam da gente, que querem o bem da gente. Mas para quem que a gente olha? Só para o problema. E não olha para as partes boas que estão ao nosso redor. E junto de nós, e disse Jesus, eu não vos deixarei órfãos. Quer dizer, ele está junto conosco. E a gente prefere ficar olhando o inimigo. O problema, ao invés de nos reconciliarmos com ele. É preciso viver em sociedade, não dá para fugir disso. Ora, se eu preciso viver em sociedade, eu não posso ser peso para ela. Podemos voltar aqui no progresso que fala que a força está dentro de mim, mas à medida em que eu cresço, eu tenho que socorrer os atrasados. Quando? Vivendo em sociedade. Vivendo em sociedade. Porque todos nós somos livres para fazermos o que queremos fazer. Lei de liberdade. Olha como Kardec foi costurando com os espíritos tudo aquilo de que nós necessitamos aprender para sermos felizes. Lei de liberdade, nós precisamos dar liberdade para os outros e não exigir para nós.
Vivendo em sociedade não é possível ser feliz por completo. Mas é possível ser livre por completo, e nem feliz por completo. Mas é possível vivenciar isso bem. E nós precisamos aprender a viver com as pessoas, tolerando as pessoas. Eu sei, não é fácil. Mas nós temos que começar a esse exercício de tolerância, de dedicação ao próximo. Não importa o que o próximo faz com a nossa dedicação, com a nossa boa vontade. Nós temos a liberdade de pensar, dizem os Espíritos. Mas também diz que nós temos a liberdade de agir. São leis da vida. Eu penso o que eu quero e também faço aquilo que quero. Mas convém já pensar nas consequências. Essa liberdade que Deus dá é para ensinar os nossos espíritos. É aqui que aparece a fatalidade. Nada é fatal em nossas vidas, a não ser a necessidade de reforma, a não ser a necessidade de sermos felizes. E para isso existe um programa reencarnatório. Lei de liberdade. De igualdade. Se tenho que viver em sociedade e tenho liberdade, eu preciso tratar, no livro dos Espíritos, isso aqui está em posição inversa, né? Mas lei de igualdade mostra para nós que nós todos somos filhos do mesmo Pai. Estamos em condições diferentes, em posições reencarnatórias diferentes, seja socialmente, psicologicamente, materialmente, não importa a posição que nós nos encontramos. Importa que todos somos filhos do mesmo Pai, todos, absolutamente todos. Saímos do mesmo ponto de partida e vamos chegar no mesmo ponto, que é a felicidade e a perfeição plena. Lei de igualdade, nós precisamos tratar as pessoas de uma forma muito igual. O que fazemos por um simples, temos também que fazer por um mais graduado socialmente, ou intelectualmente, ou moralmente. O mesmo sentimento. Isso vai nos fazer mais felizes. No capítulo 11, Allan Kardec fala da justiça, do amor e da caridade. E aqui a questão é muito interessante. Basicamente, justiça é fazer para o próximo aquilo que a gente quer para nós mesmos. Esse é o princípio básico de justiça. Mas é aqui que a gente entende como Jesus entendia caridade. Não a coisa material fria que às vezes nós fazemos. É importante que façamos a caridade material, mas tem que ser com amor. E Jesus entendia a caridade como benevolência, indulgência e perdão. Nisso não estão valores materiais, estão valores espirituais. Então nós vamos aprender aqui nesse capítulo a necessidade de fazermos para os outros o que nós queremos com amor sob a ótica do Cristo, que é fazer com bondade, sem querer recompensa, nos moldes do Cristo. E por último fecha o capítulo, a terceira parte do livro dos Espíritos, a perfeição moral. Na perfeição moral, os Espíritos falam para todos nós que o mais enraizado de todos os nossos defeitos é o egoísmo. E que nós vamos sempre medir a nossa elevação quando nós todos olharmos para a quantidade de egoísmo que ainda carregamos. Tudo aquilo que nós fazemos de acordo com os nossos interesses pessoais, egoísticos, é atraso. Tudo aquilo que nós fazemos com desinteresse mostra a nossa elevação moral. Por isso, Santo Agostinho explica para todos nós nesse capítulo que nós precisamos passar em revista aquilo que nós fazemos. Então já não precisamos tão somente pensar no que nós vamos fazer, mas nós no que fizemos, para modificar as nossas ações futuras. Passe em revista teu dia, ou seja, veja o que você fez e as consequências do seu ato. Coloque-se no lugar das pessoas. E aí você vai começar a tomar novas resoluções, porque você não vai gostar muitas vezes do que você fez para os outros. A consciência, onde estão as leis da vida, é que vão nos corrigindo e nos apertando. Depende de quem? De nós mesmos. Então o conhecimento da lei é uma necessidade. E mais, já é uma responsabilidade. Jesus disse isso, muito se pedirá de quem muito recebeu. Então nós, à medida que vamos avançando e ganhando conhecimento e ganhando experiência, temos por obrigação agir e agir no bem, para que o bem seja implantado aqui na Terra, porque ele vai ser implantado na Terra quando nós quisermos. E não quando as pessoas quiserem, quando nós quisermos. Então a doutrina espírita está nos chamando para reflexão.
Espíritas, amai-vos, como Cristo, instruí-vos. Porque sem o conhecimento nós vamos errar muito ainda. E nós não podemos mais dizer, eu não sabia que era assim. As leis da vida estão conosco há 151 anos. E nós vamos tirar proveito disso imediatamente. Porque reencarnados, o que é uma benção, já estamos. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade de pelo menos iniciar um processo de mudança. Tendo consciência, como nos explica a terceira parte do Livro dos Espíritos, que somos ajudados a isso. Espíritos benévolos, amigos, familiares, estão junto de nós todos para insuflar em nós forças positivas, para que a gente vença as dificuldades da vida. Nós não estamos sozinhos. Eles representam Jesus, repetindo, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus está nos chamando. Pecadores que somos, espíritos ainda ignorantes, que erramos, mas são os doentes que precisam de remédio. São esses que o Cristo e os Espíritos superiores estão buscando. E se nós demonstrarmos um mínimo de boa vontade, nós vamos conseguir. Aquele que perseverar, disse o Cristo, esse conseguirá. E além de tudo, a doutrina espírita nos faz mesmo lembrar do convite amoroso de Jesus. Porque nos nossos problemas, ao invés de ficarmos reclamando, vamos falar direto com o chefe, entre aspas. Vamos buscar o doutor maior, o médico de todos nós. Ele está nos convidando há 2000 anos e nós, teimosamente, não temos ido de encontro a ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrarei alívio para as vossas dores, porque leve é meu fardo e suave é o meu jugo. Jesus, com Kardec, é a felicidade mais rápida possível. Obrigado e muita paz.